Olá, família IBL e demais seguidores, passando para compartilhar mais um dos nossos devocionais. E hoje eu quero ler contigo um texto que se encontra lá em Juízes, no capítulo 2, no verso 7 e o verso 10. O verso 7 diz assim: Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. O verso 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Meu Deus, eu fico pensando como uma geração toda não conseguiu entender a grandeza daquele Deus que os guiou por todo um tempo. Os tirou da terra do Egito, os fez passar pelo deserto, por mares, conquistou cidades fortificadas, se tornaram uma nação forte. E quando a gente lê a história do povo de Israel, a gente percebe que não era a força de um exército, não era a força de um homem, era a força de um Deus. E quando a gente se depara com esse texto, que toda aquela geração morreu e uma outra geração se levantou, uma geração que não conhecia o Senhor, uma geração que desconhecia os feitos do Senhor, uma geração que, por desconhecer os feitos do Senhor e por desconhecer o Senhor, uma geração que não adorou ao Senhor. E eu fico pensando quais foram os motivos pelos quais aquela geração não conseguiu entender, compreender e o conhecer do Senhor. Eu acredito que houve uma falha na geração passada. Os pais, os líderes, eles falharam em repassar às outras gerações os grandes feitos do Senhor, as maravilhas do Deus Altíssimo, e dar ao Senhor Deus a honra por todas as vitórias, por toda a força daquele exército que Israel se tornou, por toda a força que aquela nação se tornou. Veja, queridos, que todos aqueles que saíram do Egito morreram no deserto, a primeira geração. Todos aqueles que nasceram no deserto, eles entraram na terra prometida. Mas a terceira geração que nasceu na terra prometida não conheceu o Senhor. Nós precisamos, queridos, repassar a mensagem do reino, a mensagem de salvação, a mensagem de esperança, a mensagem de amor. As gerações precisam conhecer e reconhecer o Deus vivo. E quem pode fazer isso? Quem pode apontar o caminho? Eu acredito que nós apontamos o caminho quando a gente conhece o caminho. Nós somos aqueles que temos conhecido do Senhor. Nós não podemos guardar esse tesouro para nós. Você não pode guardar uma mensagem tão preciosa como se ela fosse tão boa, tão única, tão extraordinária que ela fique só com você. Não! Aquilo que foi bom para você, aquilo que foi essencial para a sua vida, precisa ser bom e essencial para as outras gerações. Nós precisamos tocar na vida das crianças com afeto, com graça e com amor. Nós precisamos tocar na vida dos adolescentes com compaixão, com misericórdia. Nós precisamos olhar para essa geração e falar: é a minha vez de influenciar. Chegou o meu tempo de passar para eles aquilo que Deus tem compartilhado comigo. Ah, queridos, a mensagem do Evangelho é tão preciosa para ficar conosco, para morrer na nossa geração. Essa geração, se a gente for ler o texto de Juízes, nós vamos perceber que o povo fazia o que dava na cabeça. O povo não fazia aquilo que havia sido instruído a fazer. O povo não fazia aquilo que, meditando na palavra, eles encontravam os valores e os princípios. Não, mas Deus, na sua infinita bondade, Ele sempre levantava alguém para falar. Um juiz que se levantava e, enquanto a palavra era ministrada, enquanto tinha alguém à frente daquele povo, eles logravam de vitória e de êxito diante das outras nações. Nós não podemos permitir
com que as futuras gerações sofram porque eu me calei, porque você se calou. É tempo de passar a mensagem às outras gerações. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida.